Obrigada, muito carinho em poder estar nesta casa e estar reencontrando meu querido amigo, né? Dessa jornada de trabalho, de amor por nós, pela doutrina e pelo próximo. Bom, nós estamos falando sobre caridade. E eu não sei vocês, mas algumas vezes eu ouvi pessoas falando como que se ao receber alguma caridade fosse um ato de desdém para com aquele a quem a gente doa algo. Né? Muitos orgulhosos, a gente costuma ouvir dizendo: eu não preciso da caridade dos outros, eu me viro. Não é assim? Quantas vezes a gente já ouviu essas frases? E sabe que assim, é uma pena, porque infelizmente nós, ao fazermos um ato de doação para com o próximo, e muitos de nós mesmos, ao recebermos uma doação de alguém, nós damos achando que estamos entregando algo para aquela pessoa, por obrigação, por um ato de faz ao próximo para agradar a Deus, né? Porque é preciso ser bonzinho, é preciso partilhar daquilo que se tem. E o outro, quando recebe muitas vezes porque precisa, mas não deixa de se sentir, às vezes, humilhado. E eu falo que é uma pena, porque assim, doar algo que se tem àquele que precisa é um ato importante, é uma benevolência necessária de quem tem e dá, partilha do que tem para com aquele que precisa. Normalmente, esse doar está diretamente relacionado com coisas materiais, né? Então, a gente diz, eu posso, hoje eu não vou doar uma cesta básica inteira, porque estou com pouco dinheiro e tal, mas eu vou doar um saco de arroz para ajudar lá na cesta básica que a Casa Espírita entrega, por exemplo. E às vezes a gente diz assim, mas eu não posso ajudar com nada, porque a situação está difícil, eu também não tenho, estou precisando. Porém, quando Jesus e Kardec nos mostram que fora da caridade não há salvação, quando ele fala na caridade, ele não fala de darmos aquilo que não temos. Porque quando se é caridoso, nós damos exatamente o que nós temos e só conseguimos dar porque a temos. E não precisa de dinheiro, e não precisa de tamanho, e não precisa de forma, e não precisa de papel de embrulho. Porque a verdadeira caridade é aquela que a gente doa num olhar, é aquela que a gente doa num abraço, é aquela que a gente doa num bom dia, é aquela que a gente doa num
Oi, tudo bem? Mas o oi, tudo bem, não para que o outro só diga oi, tá e tchau. Muitos jovens, às vezes, a gente percebe, quando eles diziam assim, eu trabalhei muito com jovens, e às vezes dizia assim, né? O pior é quando a gente pergunta, tá tudo bem, e a pessoa responde. Era o bate-papo da juventude, né? Porque, na verdade, a gente só pergunta porque foi educado a perguntar, né? Mas aí a gente pergunta, a pessoa pega e diz, não, não tô bem, e aí vem falando um monte de coisa, eu não tô interessado no problema do outro. Mas eu sou caridoso, eu levo 1 quilo de arroz toda semana na casa espírita para ajudar na cesta básica. Que bom! Isso é um bem que você está fazendo, é um bem que você está levando à fome do outro. Mas nós não temos apenas a fome do alimento físico. Nós temos a fome do amor, da doação, do olhar alheio sobre nós. Principalmente quando nós ainda não conseguimos olhar para nós mesmos. E aí é que vem a caridade. A caridade é aquele ato que você dá do que você melhor tem em si. O seu amor, o seu tempo, o seu olhar. E isso não pode ser olhado como um diminutivo do outro. Não. Tem que ser doado e tem que ser recebido de forma que aquele que recebe consiga compreender que ele é grande e que ele merece toda a minha caridade, ou melhor, todo o meu amor e dedicação. Porque quando se fala em orgulho, em vaidade, que ela nos tira do caminho do bem e do amor, muito se pensa naqueles que são presos apenas aos bens da matéria. Ah, é orgulhoso que tem o nariz em pé porque é rico. Ah, é vaidoso porque está sempre todo arrumadinho ou toda arrumadinha, né? Mas a vaidade também é daquele que, por se achar tão insignificante, ele acha que não merece mais nada. E nisso, meus irmãos, nós temos que ter atenção. Porque normalmente, aqueles que mais nos doaram amor são muitas vezes aqueles a quem menos nos importamos em retribuir. Quando a gente fala em amar ao próximo, é claro que é valioso o amor que eu posso receber do meu irmão. Claro que ele me aquece, ele me sustenta, ele me alimenta, ele me dá energia. O amor que eu posso talvez vir aqui e repassar a cada um de vocês também vai me fazer o bem e quiçá faça bem a vocês. Mas eu tenho que lembrar não só daqueles que estão aqui comungando comigo os meus pensamentos, mas daquele próximo mais próximo, que talvez não esteja em condições de me favorecer materialmente com nada, mas que alimentou todo o meu amor por mim mesmo e hoje se acha como um pedinte quando recebe o amor que merece.
E eu falo dos nossos pais, dos nossos idosos, principalmente porque quando eles ainda têm capacidade de entendimento de suas vivências e querem, ou melhor, não querem ocupar os seus filhos com as suas dores, com as suas dificuldades e com as suas deficiências, é porque eles acham que não merecem. É que eles acham que vão atrapalhar. Porque quem diz o bom dia e pergunta tudo bem, sem querer a resposta do outro, é justamente aquele que não quer doar do seu amor para com o outro, que não quer ser caridoso, que na verdade não contém em si o maior tesouro, o reinado, a riqueza que Jesus tinha, mesmo quando esteve entre nós, e que tem eternamente, né? Mas que tinha quando estava entre nós e passou por tudo que passou, ele ali olhou para cada um de nós e nos retribuiu as ofensas, o seu martírio, com caridade, com amor, com perdão. Ele foi o maior exemplo de caridade para com o próximo, de amor para com o próximo, porque ele nos perdoou a todos, desde aquele que os levaram ao Calvário, como aqueles que dele judiaram, como aquele que transpassou-lhe a flecha. Ele perdoou, ele foi o maior exemplo de amor ao próximo, porque ele efetivamente colocou o seu amor em movimento para que chegasse até nós. E amor em movimento nada mais é do que aquilo que foi dado o nome de caridade e não benevolência. Caridade está muito além de você dar algo de material para alguém. Porque você pode até colocar um lindo quarto na sua casa para os seus pais, pagar uma cuidadora caríssima e não aparecer para visitá-lo. Mas eu sou ótima com a minha mãe. Eu dou tudo do bom e do melhor. Mas eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu tenho que ir na casa espírita, eu tenho que dar aula, eu tenho que participar do clube das idosas. Mas a minha idosa mais próxima, eu não tenho tempo. Mas eu sou caridosa com a minha mãe. Ela está na minha casa. Isso não é ser caridoso. Isto é ser benevolente, bonzinho. Dá o que pode, dá o que tem em matéria, em espécie. E aí sim, tu diminui aquele que recebe. Porque ele não quer a melhor cama do mundo. Ele não quer os melhores médicos ou os remédios mais caros. Ele até precisa de tudo isso e que bom que se possa dar. Mas o que ele mais quer é o olhar.
é o afeto, é o abraço, é o reconhecimento de que hoje eu te dou todo o amor que tu me desse. É só isso. Porque quem dá e faz qualquer coisa por amor, jamais fará com que o outro se sinta menosprezado ou se sinta um estorvo na vida de alguém, um empecilho, alguém como algo que atrapalhasse a sua vida, como se fosse um objeto velho, que não tem mais função, mas que está ali ainda, porque não teve como tirar daquele lugar. É como aquele que bate na nossa porta todo dia para pedir um pão. E tem hora que a gente dá o pão banhado de fel. E não de mel, mas de fel. Dá o pão de uma vez para ver se ele vai embora e não incomoda. E a gente acha que é caridoso. A gente acha. Mas caridade não é dar o bem material. Não é matar a fome de alguém. Não a fome física. Caridoso mata a fome, a necessidade de ser alguém, do outro se sentir alguém. Porque o mais, gente, se riquezas e bens materiais nos fizessem felizes, não haveria depressão nas classes elevadas. Não haveriam distúrbios. Não haveriam divórcios. Enfim. Né? Porque a pessoa que tem tudo vai se queixar do quê? Exatamente daquilo que o dinheiro não pode comprar e que só tem quem cultiva, quem um dia recebeu, conseguiu fazer germinar e continuou semeando, fazendo com que crescesse de tal maneira que, além de preencher a si mesmo, esse amor transbordou. Há um exemplo de um Chico Xavier que não tinha nada de importante para dar a ninguém, mas dava o que de mais importante nele existia, que era o seu olhar, o seu amor, a sua intenção do bem-querer que ele expressava quando olhava para cada um de nós. O de uma Madre Teresa de Calcutá, o de uma Irmã Lúcia, ou de um Gandhi. Amor é esse movimento que nos faz sermos fortes. E com a nossa fortaleza, nós conseguimos erguer e reerguer muitos dos nossos irmãos caídos. Porque nós vemos neles não apenas destroços humanos,
mas nós os vemos como irmãos. E aos irmãos a gente não nega amor, afeto, oportunidade. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu grito habitual e com o coração amargurado veio dizer-vos: ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quantos pobres mães dizendo-lhes ao ouvido. Ai, desculpa, gente, li errado. Ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Misérias e lágrimas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois dele amados. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, tirando do espírito para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos tirados do espírito tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco o coração, não lhes reconfortavam o estômago. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entenzinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures, vi meus amigos, pobres velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, se ousaram, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como esta carregada de flores e frutos. Ide e colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificante árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes,
e atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Escrito por Carita, martirizada em Roma, escrito em Lyon, 1861. Então, a caridade, ela vem nos dizer, eu dou o amor, eu dou o consolo. É necessária a benevolência? Claro que é. Claro que é. Ela não é menos digna, não. Mas a gente deve fazê-la por nós, pelo nosso movimento, pelo nosso amor e carinho, quando olhamos ao próximo e percebemos o que ele necessita. E se, além do nosso afeto, ele precisar também de um alimento, de um agasalho, de um calçado, enfim, nós também, se pudermos, devemos dar. Porque é o bem que fazemos ao próximo, que também será nos dado através da colheita na árvore do amor do Pai. Aquela que nunca para de nos doar o que necessitamos, que é o seu amor. Porque nós que temos a certeza de termos esse Pai amantíssimo, nós nos reerguemos a cada manhã e dizemos: bom dia. Bom dia sol, bom dia chuva, bom dia frio, bom dia calor. Bom dia. Mais um dia para eu procurar ser melhor. Bom dia. Mais um dia para eu permitir doar de mim esse amor que Deus me inunda a cada amanhecer, para que eu consiga fazer a minha caminhada com força, com vontade, com bom ânimo e assim auxiliar com esse mesmo amor àqueles que ainda não reconhecem em si essa semente divina de poder. Porque depois que nós aprendemos a nos amar, nós nos colocamos prontos para ir e seguir da maneira que for. Essa semana eu conversava com um cubano que está agora se naturalizando no nosso país, morando aqui em Florianópolis, e ele disse, quando eu vim para cá, ele é um fisioterapeuta, esposa médica, mas vieram para cá e ele trabalhou de jardineiro, de pintor, de entregador. Hoje ele já consegue trabalhar na sua própria profissão, mas ele disse, aqui tem muitas oportunidades e a gente não tem vergonha de trabalhar. Eu vim e trabalhei. Aqui tem oportunidade, mas a gente percebe que o pessoal daqui não vê. Por que não vê? Porque a gente não se ama. E por não se amar, tudo pra gente denigre a nossa imagem.
Eu, fisioterapeuta, vou trabalhar de jardineiro, de pintor? Para que eu fiz faculdade? Que pena, fez faculdade, mas não aprendeu a amar. É formado na faculdade, mas não é formado no amor. Porque se tu te amas, nem que seja pintando paredes, tu vais crescer. E talvez tu nem queira mais deixar de ser pintor, porque talvez isso até te dê tanta alegria, tanto encontro, que tu deixa de ser o doutor que era para ser feliz pintor. Porque é o amor que transforma tudo, não é o título, é o amor. E a caridade, ela nos fala isso. Escutai agora o que é caridade para com os pobres e deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas, com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que se fará rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as previsões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reunirão e estão confeccionando roupinhas. Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentares dizendo: Deus não é justo, achar coberta, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos seus filhos, dessas boas trabalhadoras que se construíram, obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênção, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Então, aqueles que ora odeiam-se e veem no Pai alguém que nos pune, em segundos depois agradecem o amor recebido e o valor doado num agasalho por mãos que trabalharam para dar e para doar o seu amor. Porque caridade é isso. Caridade é trabalhar e dar com amor, pois todos vós podeis dar. Todos nós podemos dar. Nem que seja. Um grão de arroz pode não matar a fome de alguém, mas uma gotinha de amor, um pequeno sorriso, um pequeno olhar, pode alimentar o coração endurecido, rígido,
e frio de alguém. E nesse agasalho de amor, cobrir esse coração, derretendo, aquecendo e assim lhe dando a oportunidade de encontrar o seu próprio alimento. Porque a vida, ela é um ciclo de evolução constante. E aquele que recebe o amor, que doa o seu amor, por simples amar, simplesmente amar, sentir o outro como seu irmão, você já é causador da mudança que nós queremos para o nosso mundo, para o mundo dos nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que vierem depois dele. Por isso, ser caridoso com o próximo é amar o próximo verdadeiramente e principalmente sem esquecer os próximos mais próximos de nós. Era isso, meus irmãos, que nós consigamos olhar além do capítulo que o nosso irmão colocou, que eu não gravo nada, o capítulo 16, Era o 15. Era o 15, né, que fala sobre a caridade e o amor. Nós temos no capítulo 13, que também nos traz as condições da caridade, da esperança, da fé, da benevolência, né, que são tão necessárias na nossa conduta diária de cristãos ou espíritas. Obrigada a todos, obrigada casa pela oportunidade e que saiamos daqui pensando na possibilidade de como nos doarmos, como sermos benevolentes para com os outros e caridosos também. Que assim seja. Que assim seja.